Olá, amigos da Aliança Espírita. Hoje, 18 de abril, comemoramos os 163 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre alguns auxiliares de Kardec. 4. Sabemos que foram vários, mas eu vou falar de Camille Flammarion, Leon Denis, Rostand e Gabriel Dulan. No livro Calma, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele nos traz uma mensagem falando sobre colaboradores. E ele inicia essa mensagem com uma explicação totalmente racional. E ele inicia dizendo para nós assim: qualquer pessoa, qualquer ser humano que se propõe a uma obra de edificação, uma obra que se propõe a que tenhamos um mundo melhor, armem-se de paciência e compreensão. E ele cita que Jesus, ele não conseguiu, ele apenas moldou seus discípulos. Porque quando Jesus é crucificado e fica na terra os seus discípulos, quase todos, até aquele momento, não tinham compreendido o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E cita como exemplo Judas, que só foi compreender os ensinamentos de Jesus com dor, com lágrima. E ele nos dá um exemplo de uma plantação. Você vai plantar, você prepara a terra, você aduba, você semeia, você irriga, você cuida. Que com certeza, se você fez tudo isso aí direitinho, atingiu o objetivo da colheita farta, todos os colaboradores que estiveram com você nesse plantio continuarão do jeito que você ensinou a eles, deu exemplo a eles. Mas vai acontecer isso com muita paciência e compreensão, isso em qualquer aspecto da vida. E Kardec não foi diferente. Dentro de todos os seus ensinamentos, ele claro que nem ele nem ninguém trabalha sozinho. Ele foi um pesquisador, ele fez um trabalho de pesquisa para codificar a doutrina. Foram anos e anos de dedicação e todos nós conhecemos isso aí. Não estou falando aqui nenhuma novidade de Kardec, mas o meu objetivo é falar um pouquinho dos 4 auxiliares. E eu gostaria de iniciar falando de Rostand. João Batista Rostand, advogado. Rostand era super estudioso e muito dedicado ao trabalho seu de advocacia. Só que ele adoecera, ficara 3 anos doente, de 1858 a 1861. E num dia, uma consulta, que na pesquisa fala-se que deve ser provavelmente seu médico particular, fala para ele da doutrina, fala para ele, não especificamente da doutrina que estava nascendo ali, né? O Kardec tinha, em 1861, tinha feito o lançamento somente do Livro dos Espíritos, e exatamente em 61, no final, seria lançado o Livro dos Médiuns. Estava trabalhando nisso aí. E o médico falou para ele especificamente do Livro dos Espíritos. E ele ficou curioso, e o médico disse para ele assim: olha, nesse Livro dos Espíritos, desse tal Kardec, fala-se muito na comunicação
dos espíritos, na possibilidade que era possível comunicação entre o mundo dos espíritos. E ele procura um amigo, também advogado, e ambos começam a estudar. Em seguida, ele procura Kardec, escreve, a Kardec, e Kardec diz a ele: olha, Rustam, procure o senhor Sabot, que na época era amigo de Allan Kardec e um grande estudioso já da doutrina espírita. E ele, Rustam, seu amigo advogado, procura o senhor Sabot, que o senhor Sabot foi um dos primeiros a dizer a todos, a admitir, a falar que era espírita. E começa a estudarem juntos. E Rustam torna-se um dos maiores auxiliares de Kardec. João Batista Rustam, ele viu nas duas obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ele encontra uma moral pura e uma doutrina racional. Leon Denis era filósofo e também médium. Após os estudos também da obra O Livro dos Espíritos, ele vê naquela obra, descobre as soluções claras, completas e lógicas dos problemas do universo, com o estudo do Livro dos Espíritos. Kardec, que ficara ali na capital francesa, na divulgação do espiritismo, seus estudos, Leon Denis foi além, ele levou a doutrina espírita para fora também da capital francesa. Foi também um grande orador, um grande palestrante, e aonde ia levava os ensinamentos da doutrina espírita, falava do Livro dos Espíritos, das pesquisas que fizeram. E na sua obra, em uma das suas grandes obras, de Leon Denis, é a Joana d'Arc Médium e o Porquê da Vida. Ficara doente na época em que tentava fazer a biografia de Kardec, mas não conseguiu. Ele desencarnara antes de terminar a biografia de Kardec. Então, Leon Denis também foi outro grande auxiliar de Kardec. Camille Flammarion, aos 15 anos, já lançou o seu primeiro livro e o ilustrou também. Chama-se Cosmogonia Universal, Estudo do Mundo Primitivo. E também foi um dos auxiliares de Kardec, mas um dos mais polêmicos. Ele estava escrevendo um livro com o título Pluralidade dos Mundos Habitados. E ele ficou intrigado quando ele leu o Livro dos Espíritos. E ele ficou intrigado e procurou Kardec. E falou, mas esse livro está falando exatamente do que eu estou escrevendo. E procurou Kardec. Kardec o convidou para participar das reuniões, dos estudos espírita, e ele ia. E numa dessas reuniões com Kardec, Galileu enviaram uma mensagem especificamente para ele, como astrônomo, claro. Ele foi muito convicto da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos e das faculdades extrasensoriais nos homens. Ele foi um dos auxiliares mais polêmicos que Kardec teve, dentre tantos. Gabriel Dolan era um cientista super dedicado e estudioso. E também nascera na família espírita, Aos 12 anos, ele conhecera Allan Kardec. Ele dedicou o espiritismo juntamente com seu pai e foi o fundador da revista O Espiritismo. E juntamente com o seu pai, foi um dos fundadores da União Espírita Francesa. Então, já era um auxiliar que já tinha um conhecimento da doutrina, devido a reuniões e os pais que já faziam esses estudos em casa. Ele foi um dos pesquisadores
incansáveis. Ele soube aproximar a ciência e a religião. Ele dizia o seguinte, que tanto a ciência quanto a religião deveriam caminhar unidas, juntos, para compreender o universo e seus habitantes. Religião e ciência juntos. Gabriel Dulan foi um dos também grandes auxiliares de Kardec. Agradeço a todos da Aliança Espírita pela oportunidade de ter contribuído um pouquinho com a 11ª Semana Allan Kardec. Um abraço a todos.